Nesse vídeo nós vamos ver um incisivo lateral inferior. Então, o que a gente vai precisar para fazer essa escultura? A gente vai precisar do bloquinho de cera, de um lecron, do estilete, da escova, da meia fina e também da régua. Lembrando da aula de anatomia, a gente tem que pegar as medidas. Vamos pegar as medidas e vamos fazer a multiplicação por 1,5, uma vez que nós vamos fazer o dente no tamanho 1,5 vezes em relação ao real. Nós observamos o quê? Que ele tem uma altura de 8,7 milímetros e a gente vai deixar 13. Então, vamos lá. 13, lembrando o quê? Que a gente tem que deixar uma margem de erro, né? Se for necessário, a gente faz algum acerto. Então, vamos marcar 13. Agora vamos delimitar então as faces do dente. Vestibular, nós vamos fazer o dente 42. Então, se esse é o dente 42 e o vestibular está para cá, vocês concordam que aqui vai ser a distal e aqui vai ser a mesial. Mesial, lingual, que está oposta a vestibular, e só faltou a distal. O incisivo central inferior, nós começamos pela face vestibular. Então, eu vou começar esse pela face mesial, tá? Vamos para a face mesial e vamos fazer as marcações. Então, nós temos aproximadamente 6 milímetros de distância vestíbulo lingual e médio distal, praticamente a mesma coisa. Só que aqui, no caso, a gente vai pegar a distância vestíbulo lingual. Então, vestíbulo lingual 6, fazendo a multiplicação fica 9. Uma vez que a gente multiplicou e aqui ficou 9, 9 menos 20 dá 11, certo? 11 eu vou ter que deixar aqui metadinha e metadinha, ou seja, 5,5. Então, aqui eu vou deixar 5,5 e aqui eu vou deixar 5,5. Então, vamos fazer isso no nosso bloco. Muito bem, 20, aqui vai ser 5, né? Vou colocar um pouquinho mais para cá para deixar uma margem de segurança. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos aqui, para deixar a margem de segurança, certo? Então, vou fazer quadriculado. Então, vamos para o nosso desenho. Nós temos aqui na vestibular a nossa bossa, que faz mais ou menos este contorno. Ok? Desse ponto aqui, que é a divisão do terço cervical para o terço médio, ela se inclina e vai terminar mais ou menos aqui na metade do terço médio do médio, que seria aqui. Então, a gente pode fazer aqui assim, ó. Temos uma inclinação. E aqui a gente faz o nosso símbolo e a lingual, que é côncava. Certo? Então, mais ou menos esse o nosso desenho. Não está muito claro, tem muita cera por aqui, então vamos cortar e deixar isso mais visível.
Então, nosso desenho está pronto, mantendo a margem de segurança. E vamos partir para vestibular. Na vestibular, aproximadamente 9 também nós vamos ter, certo? De largura média distal, tá? Então, média distal vai ser aproximadamente 9. Então, aqui é aproximadamente 9, certo? Isso daqui eu tenho 20 no meu bloquinho. Se eu tenho 20 no meu bloquinho, eu faço o quê? Deixo aproximadamente, então, 20 menos 9, 11, dividido por 2, 5,5. Então, deixo aproximadamente 5,5 e deixo meus 9, certo? Que vai dar aproximadamente aqui também 5,5. Vou fazer o quadriculado antes, né? Vocês lembram que eu tinha 13, então 13 vai dar aproximadamente 4. Então, vou marcar aqui 4. Vou marcar aqui também 1, 2, 3, 4. Mais ou menos aqui. Certo? E eu vou ter o quê? 9. 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, 1, 2, 3, mais ou menos aqui. 1, 2, 3, mais ou menos aqui. Então, já tenho aqui o meu outro quadriculado, que também não está dando para ver muito bem. Seria mais ou menos isso. E como que é o meu desenho? Meu desenho, eu saio daqui, certo? E vou chegar mais ou menos aqui no meio do terço médio, né? Só que isso aonde? Na minha mesial. E a minha mesial, ela está para cá. Por quê? Porque esse desenho aqui é do dente 41. Então, a gente vai sair daqui, mais ou menos daqui, e vai chegar mais ou menos aqui. E aí, eu venho mais ou menos reto. Idem desse lado aqui. Vou sair de lado terço, vou subindo até aqui. Só que a diferença aqui na distal, tá olhando um pouquinho mais baixo. Então, eu vou fazer isso aqui. Então, meu desenho vai ser mais ou menos assim. Lembrando que eu ainda tenho a minha margem de segurança. Vamos cortar. Já estou angulando aqui para afilar no símbolo. Agora, nós temos o nosso desenho já esboçado, né? Nossa figura está bem geométrica. E vamos começar a fazer a anatomia dental, começar a fazer escultura fina. Então, a gente deixa o nosso estilete e vamos pro Lecron. Então, o que a gente vai começar? Vestibular. Vestibular, a gente tem o símbolo, certo? E temos a inclinação. Da mesma forma que o incisivo central, esse dente ele é bem convexo, tanto no sentido cérvico-incisal, quanto médio-distal. Então, a gente vai começar a dar essa convergência. Uma das grandes diferenças desse para o central é que ele vai ser um pouquinho mais largo na incisal. Então, vamos dar a convergência da face vestibular. Depois, nós vamos passar para as proximais. E aí, a gente finaliza a lingual.
O importante é a gente fazer um esboço também mais fino, mas não terminar a anatomia ainda. A gente tem que deixar para corrigir a anatomia um pouquinho mais para o final. A gente já vai esculpindo com o formato correto, mas a gente checa no final a anatomia e faz as mudanças que forem necessárias, né? Então ele tem uma inclinação grande aqui nesse sentido, é bem convexo, então vamos deixar convexo. Já esboçamos aqui a convexidade da face vestibular, vou começar pelas proximais, tá? Vou começar aqui pela distal. Dar uma delimitada aqui, na região onde seria a gengiva, mais próximo da cervical. Lembrando que nessa área ele é ligeiramente côncavo. E aí ele começa a ficar convexo nessa região da borda incisal. Como os detalhes anatômicos dos dentes inferiores não são muito marcados, praticamente no nosso esboço já conseguimos dar a anatomia necessária. Vamos para a mesial agora. Paralingual. E a crista marginal, que também não é muito delimitada, mas é um pouco mais marcada aqui no incisivo central inferior. Está esboçado, vou dar uma limpada nele, tirar todas essas cerinhas brancas e aí a gente volta para conferir a anatomia. Limpo, a gente consegue verificar um pouco melhor como ficou, tá? Face vestibular, o que nós temos? Ela está bem inclinada ainda, tá? A gente precisa diminuir um pouco essa inclinação. Esse ângulo mesovestibular da incisal tá muito reto. A gente tem que deixar ele um pouco mais arredondado, né? E aqui tem que ficar reto também. Então vamos corrigir isso aqui. Esse lado aqui, ele é ligeiramente inclinado para distal, mas também nem tanto. E ele é mais arredondado. Então vamos dar uma corrigida aqui nesse arredondamento. Mesial está maior do que a distal, bate.
Vamos definir um pouco mais aqui essa cervical, porque eu não estou conseguindo enxergar. Uma vez que eu não enxergo, eu não consigo ver o símbolo. Então vamos definir aqui. Vou aproveitar e definir aqui, já vou definir toda a cervical no resto do nosso dente. Então vamos entrar aqui na mesial. Vou entrar aqui na lingual. Sempre tirando essa cera que atrapalha a gente de enxergar o término do dente. A margem cervical. Então, em relação às inclinações, eu preciso quebrar um pouco mais o ângulo aqui. Deixar um pouquinho mais inclinado, porque ele é bem côncavo, mas não tem esse meio aqui. Essa parte mais alta, se ele tiver, vira um canino, então a gente tem que abaixar também. Tem que ser bem suave. Vamos arredondando todo o nosso dente. Evidenciar um pouco mais aqui o nosso símbolo. A mesial tá bem riscadinha, vamos alisar ela um pouquinho mais. Uma vez que a gente alisar, já fica praticamente pronta. Aqui entrando na mesial, a gente já tá quase na lingual também. Vou dar uma ajeitada. Na lingual. Tirar um pouco mais aqui nas cristas marginais, porque elas já estão bem volumosas para esse dente. Vamos tirar um pouco mais aqui nessa região de símbolo também. Só que eu não posso ficar com esse ângulo vivo, né? Eu tenho que arredondar. Nesse momento eu já estou na borda distal. E na borda distal eu já começo também, sem querer, mexer na face distal. Deixar um pouco mais uniforme. Dar um pouquinho mais aqui a mesial, porque ela tem que ser maior do que a distal. Vou dar uma definidinha melhor aqui nas cristas marginais, que nesse dente elas não são muito evidentes, mas existe uma marquinha bem sutil. Está tudo bem definido. Vou fazer agora o polimento final. Vamos limpar bem para poder enxergar. E aí depois usamos a meia para dar uma alisada geral.